Seja na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode dizer amém. Amém. Muito bom estar aqui com os irmãos. Chegamos hoje no 10º dia da nossa conferência. Glória a Deus! Da família, as 13 casas que Jesus visitou. Aleluia. Quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, conforme escreveu São Mateus, em seu capítulo de número 26. Evangelho de Jesus por Mateus, em seu capítulo de número 26, iremos ler a partir do verso de número 57. Glória a Deus. Mateus, capítulo 26, a partir do verso de número 57. Perguntei a alguns irmãos no último culto sobre o termômetro de cada um desta conferência e pelo resultado está sendo bênção e continuará sendo até o final. Glória a Deus! Hoje pela tarde, no desespero de preparar a mensagem na última hora, comentei com a irmã Bruna agora no carro e com o diácono João Paulo ali embaixo antes de subir, enquanto estavam fazendo uma pesquisa nessa casa, por que me parece, pastor Ricardo, o senhor me mostrou mais 2 casas que não entraram. Aleluia. Eu disse para o João Paulo, acho que Jesus entrou em muita casa. Glória a Deus. Mateus capítulo 26, versículo de número 57. Se os teus olhos estão no texto, repita comigo: Santa Bíblia. Santa Bíblia. Acompanhe comigo a leitura. E os que prenderam Jesus o conduziram à casa do sumo sacerdote Caifás, onde os escribas e também os anciãos estavam reunidos. E Pedro os seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim que levaria. Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos e todo o conselho buscavam um falso testemunho contra Jesus para poderem dar-lhe a pena de morte. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas, mas que por fim chegaram 2 e disseram: Este diz: eu posso derrubar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse a Jesus: Tu não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? E Jesus, porém, guardava silêncio. Glória a Deus! E assistindo o sumo sacerdote, disse-lhe: Conjuro pelo Deus vivo que digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então disse-lhe Jesus: Tu disseste. Digo-vos, porém, que em breve vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Glória a Deus! Então, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, dizendo: Blasfemou! Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste agora a sua blasfêmia. Que vos parece? E eles responderam e disseram: Ele é réu de morte. Então cuspiram-lhe no rosto e lhe davam murros, e outros ainda o esbofeteavam, dizendo: Profetiza agora, Cristo, quem é que te bateu? Diga amém. Amém.
E eu glorificarei o teu nome. E eu glorificarei o teu nome. E na certeza de que tu estás nesta palavra, eu já me assento fazendo aquilo amigo. Deus fiel. Teologicamente, a casa de Caifás tornou-se conhecida como a casa da humilhação. Repita comigo: a casa da humilhação. Essa 10ª casa que Jesus vai visitar é a casa da humilhação. E Jesus foi visitar. Vou repetir. Jesus foi visitar a casa de Caifás, que é conhecida como a casa da humilhação. Então eu venho te dizer nessa noite o tema dessa mensagem para você ficar tranquilo. A casa da humilhação é só uma face. Aleluia. A casa da humilhação não é para você morar. E se você está visitando, Deus manda lhe dizer: é só uma face. Vai passar. 3 poderes dominavam Israel nos tempos em que Jesus peregrinou sobre a terra. Eu disse 3 poderes. O primeiro deles, o poder sacerdotal. O sumo sacerdote, que tinha como função proteger a lei mosaica, proteger os 10 mandamentos e todos os seus artigos que compunham a lei mosaica. Ele era uma autoridade máxima religiosa em Israel, o sumo sacerdote. E nos tempos de Jesus, o sumo sacerdote era justamente Caifás. O segundo poder que dominava Israel naquele tempo era o poder de Roma. Havia um embaixador, um emissário, um enviado de Roma para aquela região, que nos tempos de Jesus era Pôncio Pilatos, que tornou-se conhecido como governador de toda a Galileia. Era uma autoridade naquele tempo. O terceiro poder e autoridade naquele tempo era o governador da Judéia, instituído, permitido por Roma, que era o rei Herodes Agripa, que tinha como função intermediar o povo com relação a Roma para que houvesse paz em toda aquela região que estava debaixo do domínio romano. Repita comigo: 3 poderes que dominavam, que mandavam. Porém, existia um 4º poder que era chamado de poder moderador. Esse poder moderador se chamava o Sinédrio, ou Sinedrim, composto de 70 anciãos, mais avalizados, mestres da lei, que tinham que fazer cumprir a lei mosaica na sua parte civil, e julgavam tanto na parte civil como na parte criminal. E eles eram o poder moderador para que tanto o sumo sacerdote como o governador da Galileia, Pilatos, e também o governador da Judéia, o rei Herodes, não extrapolassem os limites, os ditames da lei de Deus. Na casa sacerdotal estava Caifás. Quem era Caifás? Caifás, sumo sacerdote, era casado com Ana. Ana, filha de Anás, sogro de Caifás, que era o anterior sumo sacerdote. No ano 18 depois de Cristo,
Só para que você entenda, quando Jesus completou 18 anos, e não tinha nada a ver com isso, nem tinha iniciado o seu ministério, e nem estava naquela região, Anás decidiu passar o cajado sacerdotal para o seu genro, porque ele não tinha filhos, ele só tinha uma filha. E se ele morre sem passar o cajado para alguém, era o Sinédrio quem iria decidir quem seria o próximo sumo sacerdote. E ele, temendo que o sacerdócio saísse da sua casa, logo constituiu o seu genro como sumo sacerdote ainda em vida, para que continuasse o ministério sacerdotal, o sumo sacerdotal. Quando o sumo sacerdote morria, o Sinédrio escolhia, e o outro sumo sacerdote assumia sem muitas cerimônias. Mas quando o sacerdote estava vivo e passava o sacerdócio para alguém ainda em vida, havia uma cerimônia no Sinédrio, na presença dos 70 anciãos. E o sacerdote que estava saindo, diante do sacerdote que estava entrando, falava algumas palavras e rasgava as suas vestes, passando o seu sacerdócio para o próximo sacerdote. Assim fez Anás no ano 18 depois de Cristo, passando o sacerdócio para Caifás. Até o momento que ele passou o sacerdócio para Caifás, tudo ia bem, cada um no seu quadrado, além de Deus sendo respeitado. Mas quando Caifás entrou no sacerdócio, ele começou a perceber que não dava só para viver da oferta do povo, como era a lei do levirato, que os sacerdotes e os levitas tinham que viver da oferta do povo, não podiam trabalhar, não podiam ter renda. Ele começou a ver que isso não estava certo, e aí ele começou a perceber que havia um grande negócio nas suas mãos, que era negociar o sacrifício. Como é isso, pastor? Eu vou trazer para os nossos dias só para você entender. O Pentateuco diz que uma vez por ano o israelita tinha que sair da sua casa, indiferente de onde morasse em Israel ou fora de Israel, e deveria ir até peregrinar até Jerusalém e levar um boi, uma vaca, um cordeiro, um novilho, uma ovelha, uma pomba, para sacrificar ao Senhor, para expiação dos seus pecados. E isso foi feito até Caifás assumir o sacerdócio. Imagina como seria nos dias de hoje. A irmã Mariazinha, no dia da ceia, pega o ônibus lá na sua casa, lá no seu bairro, e desce próximo da igreja, carregando um ovelho do lado do braço, e vem para a igreja. Aqui não tem, mas na igreja da minha sogra tinha crente que ia dizer: a irmã Mariazinha não vem nada. A irmã Mariazinha veio trazer aqui. O irmão Zezinho, com um cordeiro do lado do braço. E o irmão Zezinho precisou da bola. Veio pedir perdão. Caifás colocou isso na cabeça do povo, que isso estava ficando constrangedor. Então, melhor do que trazer para todo mundo ver o animal de casa, vamos montar um curral aqui no templo mesmo? Aí você só traz o dinheiro. Ah, mas eu moro fora de Israel, não tem problema, nós temos cambistas aqui para cambiar o dinheiro. Aí você troca o dinheiro, vai na mesa do vendedor, ele vai com você escolher o novilho, o cordeiro, o boi, você entrega para o levita dá a volta no templo, vai lá no templo de Betesda, lava o sacrifício, e o sacerdote vai sacrificar. Olha que facilidade! É melhor do que Pix. Vai precisar carregar peso e todo mundo ficar sabendo do seu pecado? Você vai participar do culto, ninguém vai ficar sabendo se você entregou no filho, se não entregou. Isso começou a correr de quem? E aí eles começaram a criar
José de Cesareia diz que muitos que não concordavam traziam animais. Mas quando o sacerdote olhava para o animal, ele colocava defeito. Esse cordeiro está dando torto, não dá, está dando, está rejeitado. O levita levava para o fundo. Vai ali na banca, compra um novo. Mas o que ele vai comprar é o mesmo. Só que o levita, antes de vender para o outro, passava lá, lavava e deixava. Com isso, eles viraram uma quadrilha de corrupção no templo. E por dinheiro, convenceram 70 anciãos que tinham que dar palpite e fiscalizar isso, a ficar calado. Então Anás levava a parte dele, Caifás levava a parte dele, os sinédrios com 70 anciãos levavam a parte deles, e estava tudo bem, sorriso. Para você ter uma ideia, Anás morava numa casa, mas Caifás, quando assumiu, construiu um palácio. Quando nós dizemos que Jesus foi visitar a casa de Caifás, na realidade, ele foi visitar um palácio, porque Caifás já tinha construído para ele um palácio. Estava rentoso o negócio da fé. Mas começou a andar pela Galileia um certo Jesus de Nazaré, um galileu sem igual, pregando o reino de Deus, falando a verdade, libertando de demônios, curando enfermos e doentes, ressuscitando mortos. E isso começou a incomodar nessa quadrilha do templo. Anás, Caifás e os 70 anciãos, além de todo o sinédrio, escribas e fariseus. Os 70 anciãos eram responsáveis pelas sinagogas, para que você entenda, as congregações do templo que estavam espalhadas por todo Israel. Eram 70 anciãos que cuidavam dos cultos nas sinagogas e vinham para o sinédrio semanalmente conversar como é que foi o trabalho da semana, como é que foram os cultos lá, teve visitante, teve índio lá, teve incircunciso lá, teve gente estrangeira lá, e eles comentavam o que tinha acontecido. E Jesus já estava caminhando, fazendo sinais, fazendo maravilhas, e um dia eles se reuniram, e um começou a falar com o outro numa reunião do sinédrio: rapaz, você não sabe o que aconteceu lá na sinagoga de Pérea. Você acredita que uma irmã que já estava congregando com a gente há 18 anos, ela andava assim, curvada, olhando para o chão, 18 anos. Mas um dia esse tal Jesus foi na nossa sinagoga. E ele para a pregação, desce, vai lá, toca nela, e ela se endireita e sai glorificando a Deus. Aí perguntaram para o ancião: mas qual é o nome da irmã? Não sei, a gente apelidou ela de irmã Curvelina. Mas agora ela está direita, ela está curada, ela está glorificando a Deus. Aí o outro diz: você não sabe o que aconteceu lá em Cafarnaum? Rapaz, você sabe que ninguém que tenha qualquer defeito no corpo pode participar de um culto na sinagoga. E você acredita que tinha um irmão lá que nós nunca percebemos que ele tinha um defeito no corpo? Mas Jesus foi pregar lá. E aí Jesus, antes de pregar, chamou ele. E ele veio à frente. E Jesus disse para ele: me dá sua mão. E ele estendeu a mão. Jesus disse: essa não, a outra. Ele pegou, estendeu as mãos, e a mão estava mirrada, só osso e carne. Ele não podia estar lá. Mas quando nós nos levantamos para expulsar esse homem de mão mirrada da sinagoga, Jesus tocou nele, a mão dele ficou curada na hora, e nós não podemos fazer nada. Aí o outro diz: você não foi na minha sinagoga. Rapaz, na minha sinagoga ele estava pregando. E pregando muito, hein? Falando do reino de Deus. Ele fala de um jeito diferente. Ele estava falando do reino de Deus. Aí um irmão conhecido
voz que era meio esquisita, tinha umas atitudes estranhas, a gente achava que era normal. Esse irmão se levantou lá no fundo e disse assim: ei, filho de Deus, tu és santo de Deus. Você acredita que Jesus chegou e disse: eu te repreendo, sai dele, Satanás? E o espírito imundo saiu dele. A gente imaginava que era normal, mas ele estava endemoniado dentro da sinagoga. Esse Jesus é problema. Se a gente não parar esse Jesus, nós vamos perder toda a autoridade sobre o povo. Foram conversar com Caifás. Quando chegaram para Caifás, Caifás disse: esse problema de vocês é fichinha, porque eu que dou atestado de que o leproso está curado de lepra. E um dia eu estava no meu escritório e chega 10 de uma vez. Eu disse: que é isso? Por que vocês vieram tudo de uma vez? Não podia vir cada dia que vocês não, vocês se juntaram para vir? Não, nós fomos curados juntos. Como assim foram curados juntos? A gente estava saindo do leprosário, no caminho de Mereia, e de repente nós avistamos Jesus e os discípulos dele. E nós gritamos: Jesus! Tem misericórdia que nós estamos leprosos. Ele de longe disse assim: vai, mostra-se ao sacerdote. E eles vieram e disseram que foi no caminho que eles foram curados. E eu passei a manhã inteira dando atestado. Está saudável, pode voltar para a família, pode voltar para o trabalho, pode voltar. Eu não aguento mais ouvir desse Jesus. Aí eles se reuniram. Nós vamos ter que matar esse Jesus. Como assim? Nós vamos ter que matar ele. Mas como? Aonde ele está cercado de gente que nunca está sozinho? Então nós vamos ter que achar alguém do meio dele para o trair, para o vender. Mas quanto nós vamos pagar? Oferece 30 moedas de prata. Convenceu Judas. E Judas traiu Jesus. Quando Judas traiu Jesus? Um dia, Jesus decidiu entrar triunfalmente em Jerusalém. Pediu para que os seus discípulos fossem buscar um jumento, filho de jumento, montou nele. Os seus discípulos que estavam acompanhando, quando entraram na cidade, milhares de pessoas começaram a arrancar palmas das palmeiras, folhas das palmeiras, e jogar no chão para que ele pudesse passar por cima, e começaram a cantar: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana. Quando a população da cidade viu o que estava acontecendo, começaram a fazer o mesmo coro. Alguns até pegavam a capa e jogavam no chão para que Jesus entrasse e passasse. Foi uma festa em Jerusalém. O dia que Jesus entrou, triunfalmente. Nesse dia, o Sinédrio se reuniu e perguntaram: e aí? Conseguiram falar com ele? Ele está vindo aí. Foi nesse dia. No dia da entrada triunfal, Judas se desprendeu de Jesus e foi no Sinédrio vender Jesus por 30 moedas de prata. O que era 30 moedas de prata? Era preço de um escravo. Judas traiu o seu Senhor, o seu Salvador, por o preço de um escravo. Ah, pastor, eu estou me lembrando aqui na Bíblia, José foi vendido pelos seus irmãos como escravo, mas a caravana ismaelita não pagou 30, pagou 20. Verdade, bem lembrado. É porque eles pegaram uma cisterna vazia sem água e jogaram José lá dentro. José se arrebentou louco, estava ferido, machucado, quebrado. E quando mostraram ele para os ismaelitas disseram: isso vai dar trabalho para consertar. Então não dá para pagar 30, a gente paga 20, então leva. Mas aí durante a viagem até o Egito, ele foi sendo tratado por bálsamo de Gileade que a caravana tinha trazido. E quando ele chegou no Egito, ele estava curado. Mas ele foi vendido por 20. Agora Jesus foi traído por 30.
Os sinédrios se reuniram junto com Anás e Caifás e disseram: o que nós vamos fazer de Jesus? Hoje é domingo, ele entrou nesse jeito na cidade, você viu o alvoroço dele? Amanhã vai ter uma reunião no templo, tem um sacrifício no templo, ele vai aparecer no templo. Aí disseram: não, ele está cansado. Bom, aí ele andou caminhando, ele entrou, festejou com o povo, celebrou com o povo, e ficamos sabendo que hoje ele ainda foi num jantar numa cidade aqui perto, Betânia, na casa daquele Lázaro que ele ressuscitou dentro dos mortos. Então, amanhã ele não vai aparecer aqui, ele vai ficar descansando. Então, nós vamos poder trabalhar à vontade. Domingo ele entrou, Mateus capítulo 21, verso 1. Na segunda-feira, Mateus 21, verso 12, Jesus volta. Aleluia. E entra no templo. E chegou, Isaac, chegando. Chicote na mão, expulsou os vendedores do templo, virou a mesa dos cambistas, expulsou os mercadores da fé, chicoteando-os, e disse: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a transformar-se em um covil de ladrões e salteadores. Expulsou todos de lá. O povo ficou maravilhado. Ele começou a curar, ele começou a libertar, fazer maravilhas ali no meio do povo. E eu tenho que dizer 4 coisas que Jesus fez na casa de Deus nesse dia que ele entrou na segunda-feira, que ele quer fazer na sua casa. Antes de falar o que ele fez na casa de Potifar, eu quero te falar 4 coisas que Jesus fez. Primeiro, ele transformou a casa de Deus em casa de oração. Aleluia! A tua casa será conhecida como casa de oração. Ele vizinho que não vai na tua casa, aquela vizinha da outra rua que você nem conhece, já está sabendo que tem crente morando na tua casa e está doido para ir lá pedir: ora por mim, ora pela minha casa, ora pelos meus filhos. A tua casa será chamada de casa de oração. Segunda coisa que Jesus faz, ele limpou a casa, expulsou os vendilhões, expulsou quem não deveria estar lá. Prepara, porque a vassoura santa de Jeová vai passar na sua casa, vai passar no seu lar. Coisa que você nem sabia, vai sair. Deus vai limpar, vai purificar em nome de Jesus. Terceiro, ele fez uma casa de poder, curando, libertando, operando milagres. E eu quero profetizar agora os milagres. Você já está vendo, não é? Você vai ver muito mais milagres na sua vida. Muito mais milagres. Como disse o pastor Felipe, umas coisas que você pergunta: como é que aconteceu? É Deus. É Deus. Se prepara para milagre. Glória a Deus. Eu vou te contar como acontece na casa do pastor Felipe. Ele chega no freezer, tira uma peça de picanha, quando ele vai lá tem outra peça. É maná. Quarto lugar, transformou em uma casa de adoração. Aleluia! A Bíblia diz que depois de ter purificado o templo e começar a curar, a fazer milagres, até as criancinhas começaram a cantar: Hosana, 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 o Filho de Deus, porque nos pequenos é que sai o perfeito louvor. A tua casa será uma casa de adoração. A tua casa será uma casa de adoração. E você pode estar maluco, você pode estar doido, mas até o teu animal vai começar a dar glória a Deus. Se você crê, aplaude ele, em nome de Jesus. Por que Jesus entrou em Jerusalém? Expulsou os vendilhões do templo. Tinha alguém observando Jesus. Tinha alguém observando tudo aquilo. E ele passaria a ser um discípulo oculto de Jesus. O nome dele é Nicodemos. Nicodemos era o maioral da sinagoga. Era o príncipe dos príncipes das sinagogas. Ele era o comandante geral dos príncipes da sinagoga a serviço do Sinédrio. Ele estava um pouco acima de Jairo, que era príncipe da sinagoga de Cafarnaum. Ele era chefe de Jairo, ele era mestre da lei. Ele dava aula da lei para aqueles que estavam se formando
e que iam seguir para um dia serem anciões em Israel. E ele começou a ver Jesus só com chicote, envergonhando Anás, Caifás e os 70 anciãos. E ele era filho de um ancião, porque na posição que ele estava, só se ele fosse filho de um dos anciãos, porque ele era chefe dos fariseus. E fariseu não se conquista de fora, é de família, de pai para filho. Então eu imagino que ele dizia aos seus amigos, dizia a sua esposa, dizia aos seus filhos: eu quero ser como meu pai, eu quero envelhecer sendo um ancião do Sinédrio, ou do Sinédrio de Israel. Mas nesse dia ele mudou de ideia. Ele diz: a partir de hoje eu quero ser igual a Jesus. Esse é a diferença. Glória a Deus. E na curiosidade ele foi conversar com Jesus de noite. E Jesus, nesse texto maravilhoso, nós só temos João 3,16 na Bíblia por causa da visita de Nicodemos a Jesus. Jesus primeiro disse para ele: é necessário nascer de novo. E lá 3,16 diz que o Filho do Homem, porque Deus salvou o mundo da maneira que deu o seu Filho unigênito, para que toda vida nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória a Deus. Porque desde aquele tempo, sempre é assim. Quem conhece de fato Jesus, se fascina por ele, se apaixona por ele, Aleluia. quer ele a todo momento. E Nicodemos foi envolvido nisso. Combinaram então de vender a Jesus. Judas vendeu. E aqui eu entro na mensagem para encerrar. Prenderam Jesus quando ele estava saindo da casa de domingo. Saiu da casa de domingo? O pastor Ricardo pregou? O cenáculo, aonde eles foram celebrar a última Páscoa, a primeira Santa Ceia. Quando eles saíram, foram para o Getsemane. A Bíblia fala ainda cantando com louvor, cantando hino. Judas sai um pouquinho antes da Santa Ceia e encontra-se junto com a guarda do Sinédrio, lá no Getsemane, onde Jesus estava orando. E ali prenderam Jesus. E ali amedrontaram o meu Jesus, acorrentaram Jesus, amordaçaram Jesus e o levaram para a casa de Caifás. A irmã de sábado, Adriana Ferraz, pregou sobre Zaqueu. E ela falou uma coisa interessante. Ela disse: em todas as casas que Jesus foi, ele foi convidado, mas na casa de Zaqueu ele se autoconvidou. E aí eu, baseado nisso, comecei a ficar pensando: ele realmente foi muito convidado. Peraí, mas na casa de Caifás ele não foi convidado, ele foi manietado e levado. Mas havia uma coisa que Jesus precisava, estava no roteiro do seu ministério. Ele precisava passar pela casa de Caifás. Se ele não fosse levado, não sei como ele faria, mas ele precisava passar pela casa de Caifás. Levaram Jesus para a casa de Caifás para ser julgado. Veja como o Sinédrio estava corrompido, os 70 anciãos estavam corrompidos. Porque se era para prender e julgar Jesus, não poderia ser na casa de Caifás, teria que ser no Sinédrio ou no templo. Mas levaram na madrugada para a casa de Caifás. A Bíblia diz que amordaçado, com o rosto vendado. Jesus sofreu coisas que muitas vezes nós pensamos no Getsemane, pensamos no Calvário, na cruz, pensamos na via dolorosa e nos escapa o que aconteceu na casa de Caifás. Cuspiram nele, surraram nele, deram um soco no seu rosto, e ele com o rosto
com os olhos vendados. Eles zombavam dele. Tu não é bom mesmo? Adivinha quem te bateu? Jesus foi humilhado, porque na casa de Caifás é casa de humilhação. Mas nos disse no início dessa rápida palavra e simples palavra: a casa de Caifás não é moradia para mim e para você. É só uma passagem, é só um momento, é só uma fase. E talvez você esteja aqui vivendo o momento da casa de Caifás, um momento de provação, um momento de oposição, um momento de prova. E Deus me manda lhe dizer pelo Espírito da palavra: vai passar. Vai passar. Vai passar. Você vai vencer. Vai passar. Vai passar. Pastor, o que eu tenho que fazer para vencer a casa da humilhação? Eu vou dar 4 exemplos rápidos e já estou terminando. 4 exemplos não. 4 lições que Jesus nos ensina na casa de Caifás. Primeiro, verso 63. Se não quiser ler, não tem problema, eu vou lhe dizer. Jesus manda lhe dizer: valorize o silêncio. Eu ouvi uns aleluia, eu vou repetir. Está complicado, está difícil, está sofrendo, a casa está complicada, está de perna do ar. Valorize o silêncio. Falando isso, vai dizer que Jesus foi ultrajado, que foi orientado, que foi surrado, que foi cuspido, que foi humilhado, mas ele ficou em aleluia. Deixa eu te lembrar uma coisa que você está cansado de saber e de vez em quando esquece. Silêncio de Jesus não significa que ele não está trabalhando. Silêncio de Jesus não significa que ele não está vendo, que ele não está agindo. Silêncio de Deus não significa ausência de Deus. É Deus dizendo: calma, eu estou no controle. É só uma fase, vai passar, você vai vencer. Diga para o seu irmão: fique em silêncio, meu irmão. Eu sei que é difícil, mas Jesus está trabalhando. Eu sei que você tem vontade de vir ajudar algumas coisas que acontecem na casa, né? Mas Jesus não dizer: valorize isso. Me guarda. Segundo lugar, verso 60. Jesus manda lhe dizer: se você está passando pelo período da casa de Caifás, tenha resiliência. O que é resiliência, pastor? É suportar a pressão. Porque tem crente, irmão, que é muito bom na bênção, mas a prova chegou, ele desmancha, chacoalha igual gelatina, derrete igual sorvete no asfalto. Meu irmão, tu é crente em Cristo Jesus, tenha resiliência, você suporta, porque Deus não dá cruz maior que nós possamos carregar. Se Ele te mandou, você vai aguentar a pressão. O diabo quer que você fale, o diabo quer que você revide, o diabo quer que você saia na mão, o diabo quer que você fique comigo, não, eu sou crente, eu não sou besta. Mas Deus manda lhe dizer: suporta. Suporta. A palavra do Senhor diz no Salmo de número 69, versículo 7: Senhor, por amor de ti, eu tenho suportado as afrontas. Aleluia. O Espírito Santo vai te dar resistência para você suportar, para você entrar e sair da casa de Potifar sem dar mal testemunho, e no nome do Senhor ser glorificado na sua vida e através da sua vida. Essa luta vai passar em nome de Jesus. Vamos mais uma
uma vez, suporta, vai. Suporta. Eu falei 4, mas eu vou falar 3. Terceiro e último lugar. Está passando pela casa de Caifás. Coloque a sua visão no seu futuro. Pastor, o problema está aqui. O problema está aqui, perto de mim. O Senhor vai dizer: tira o olho do problema e coloca a tua visão no futuro. Acho que você não entendeu. Disseram para Jesus: tu é bom mesmo? Tu é filho de Deus? Então diz aí que te bateu. Responde aí, enfrenta nós. E Jesus disse: tá bom. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu estou aqui agora. Estou sendo ligado. Estou sendo vilipendiado. Mas tem uma coisa: em breve, vocês verão o Filho do Homem sentado à destra do Deus. A visão do futuro te fará resistir à dor do presente. A visão do futuro te dará estrutura para você passar pela casa de Caifás e vencer e sair vencedor em nome do Senhor Jesus. É só uma fase. Para vencer o presente, você tem que acreditar no seu futuro. Deixa eu pegar aqui, você acredita no teu futuro? Você acredita nas promessas que Deus te fez? Você acredita onde é o seu destino final? Então suporta, meu irmão. Fique em silêncio, vai passar, vai passar. O deserto não é lugar para crente morar. É só passar, é só passar, é só passar. E Deus não tem hotel no deserto. Fica do jeito que está, porque daqui a pouco você vai marchar. Daqui a pouco você vai marchar. O nome do Senhor vai ser glorificado. Veja o seu futuro, pense no seu futuro. Jeremias, em Lamentações 3:21, diz: quero trazer à memória somente o que pode lhe dar esperança. Você está na casa de Potifar? Não é hora de você lembrar: ai, meu pai me contratava. Ai, meu marido, antes de casar, no dia dos namorados, se esqueceu. Ah, no dia antes de casar, ele esqueceu. Não, irmão, joga a sua memória, traga a sua memória aquilo que pode te dar, fortalecer a sua esperança. E quando você coloca a sua mente em prospecção, você começa a marchar para fora da casa de Caifás. Romanos 8:18 diz: as aflições deste tempo presente não dá para comparar com a glória que nos há de ser revelada. Levanta a sua mão que eu vou falar pela última vez. A tua visão do futuro te faz suportar e vencer a dor do presente. A tua visão do futuro. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe todo mundo que está em casa. Você não sabe quanto que eu sofro com meu marido. Você não sabe quanto que eu sofro com a minha esposa. Você não sabe como é que eu sofro com meu filho. Não é o seu futuro. É a visão do seu futuro. Mas como é que é o meu futuro? A palavra do Senhor diz: você e tua casa servirá ao Senhor. Quando você vê o seu marido, sua esposa, seus filhos para a igreja, servindo a Deus, orando e dizendo: você vai lá, você não vai lá, mas você vai dizer: meu Deus, eu sofri tanto por esse dia. Então põe os olhos no futuro, põe os olhos na promessa, põe os olhos naquilo que Deus te falou, e você vai marchar para fora da casa de Caifás. A casa de Caifás é só uma fase. Vai passar. Vai passar. Aleluia. Vai passar. Deixa de pé em nome de Jesus. Eu quero profetizar na tua vida. Esse deserto não é o seu destino final. Essa dificuldade não é o teu final. Não é o fim da tua história. Deus vai só passar. Vai passar. Essa luta vai passar. Essa dificuldade vai passar. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Olha a palavra de Deus. Veja o seu Pai. Sei que essa luta logo vai passar.
Aplauda Jesus, pastor Ricardo.